A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, hoje a gente está no 43º dia da Bíblia no nosso dia a dia. Hoje a gente vai fazer a leitura da carta para os Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, tá bom? Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa conduzir a nossa leitura e o nosso entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo um mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo, crucificado, não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós. Recebeste o Espírito pela prática da lei ou pela fé, mediante a pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso pela observância da lei ou pela obediência da fé? Como Abraão teve fé em Deus, e isto lhe valeu a ser declarado justo, assim ficais sabendo que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem de fé, Abraão. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito quem não praticar permanentemente todas as prescrições do livro da lei. Além disso, que a lei não justifica ninguém diante de Deus, é de todo evidente, já que é pela fé que o justo viverá. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que pratica seus preceitos viverá por eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio um maldito em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Isto sucedeu para que, no Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse às nações, e assim, pela fé, recebêssemos o Espírito prometido. Irmãos, vou falar em termos humanos, embora de origem simplesmente humana. Um testamento feito em boa e devida forma não pode ser anulado ou modificado. Ora, as promessas feitas a Abraão e à sua descendência, a Escritura não diz "e as descendências", como para significar muitos descendentes. Ela diz "e a tua descendência", designando assim um só descendente, Cristo. Eis então o que penso. Um testamento ratificado devidamente por Deus não pode ser anulado pela lei, que sobreveio 430 anos depois, pois assim a promessa ficaria sem efeito. De fato, se é pela lei que se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão. Então, para que a lei? Ela foi acrescentada em vista das transgressões, até que viesse a descendência a qual foi a promessa. Foi promulgada pelos anjos e entregue por intermédio de um mediador. Ora, não existe mediador de um só, mas Deus é um só. Portanto, a lei seria contra as promessas de Deus? Claro que não. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente da lei. Mas a Escritura pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Jesus Cristo, se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que se inaugurasse o regimento da fé, nós éramos guardados, como prisioneiros, sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim a lei foi como um educador que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mais uma vez, inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse educador. Com efeito,
vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vós revestiste de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então dá um beijo aí na sua palavra, em respeito à palavra de Deus, né? Dá um beijo aí na sua Bíblia. Tá bom? Pessoal, eu fiz a anotação de uma promessa, uma ordem e um princípio eterno. Tá bom? Promessas. Em ti serão abençoadas todas as nações. Em Abraão, todas as nações serão abençoadas. Todas as nações que forem descendentes dele, que forem descendentes de sua fé. Abraão, que teve fé em Deus, que acreditou, que também somos chamados a ser como ele, acreditar e confiar e seguirmos aquilo que Deus fala para cada um de nós, né? Então que nós possamos acreditar nas promessas que Deus tem para nós, pois ele é um Deus de promessas e ele sempre cumpre as suas promessas. Ordem. É pela fé que o justo viverá. Então, que nós tenhamos fé no nosso dia a dia, que nós tenhamos fé em cada uma das nossas ações, que nós possamos acreditar em Jesus, acreditar em Deus, principalmente nos pequenos detalhes. Então, quando você pedir algo em oração, assim como já foi falado no Evangelho, creia que você já recebeu. Quando você pedir algo em oração, creia que você já recebeu, porque Deus ouviu a sua prece, Ele sabe o que você precisa e Ele com certeza tem um plano muito maior do que você mesmo pode imaginar. Então, sempre que pedirdes algo em oração, creia que já recebeste. E lembre-se, sempre que você se ajoelhar para orar, lembre-se de ter perdoado todos aqueles que fizeram algo para você, para que assim os seus pecados também sejam perdoados e assim você possa receber aquilo que pede, tá bom? Princípio eterno. Assim ficai sabendo que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. Então que nós sejamos filhos de Abraão, que nós sejamos aqueles que creem, que nós sejamos aqueles que creem em Jesus Cristo, que nós sejamos aqueles que seguem Jesus Cristo, que nós sejamos aqueles que pregam sobre Jesus Cristo, que nós possamos levar essa palavra, a palavra de vida, para todas as pessoas a quem nós conseguirmos. Então, sempre, oportuna e inoportunamente, pregue o Evangelho, tá bom? Pessoal, então essas foram as promessas, ordem, princípio eterno de hoje, tá bom? Muito obrigado por terem assistido. Faça um comentário, deixe seu like, para a gente sempre ir melhorando nossos vídeos e sempre melhorando o nosso estudo, principalmente, né? Que o objetivo aqui é a gente fazer um estudo sobre a Bíblia, sobre a nossa fé, para que, conhecendo mais a Deus, possamos alcançar a santidade, tá? E que a gente possa também amar a Deus, né? Porque ninguém ama aquilo que não conhece. Então que nós possamos conhecer a Deus para assim amá-lo, porque Deus também é amor, tá bom? Muito obrigado por assistirem. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.